Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Master Coach Fran Hartmann. Hoje eu vou trazer para vocês os 10 passos rumo ao perdão. O caminho só se faz caminhando. Imagine que você tenha uma caixa grande de ferramentas na sua casa. E conforme as coisas vão se quebrando, você abre a caixa, porém você sempre pega a mesma ferramenta, porque é a única que você sabe usar. Mas ali existe várias ferramentas poderosas, eficientes, que você poderia usar, resolver tudo muito mais rápido, mas não usa só por não saber como. O que fazer então? Segue um tutorial de como usar essas ferramentas. Estamos falando em atingir certo grau de maturidade para vivenciar os benefícios e praticar o perdão. Você precisa aprender a usar as ferramentas certas. Então, vamos praticar agora? Assim como todos vocês, estamos num caminho de evolução para viver dia a dia nosso propósito e ajudar o máximo de pessoas que conseguirmos. Só que enquanto caminhamos, temos que conhecer a nossa luz e nossas sombras. Temos que aprender a reconhecer como nossa parte ruim, reconhecer e lidar com nossas sombras. Já vivemos isso na pele e identificamos fatores importantes para criar o caminho do perdão em 10 passos. Porque o perdão, ele transforma, e quem perdoa é muito, infinitamente mais feliz. Quais são esses 10 passos? Passo 1. Permissão para perdoar. Dar o primeiro passo para perdoar é uma questão de escolha, ou seja, se permitir perdoar, seja qual for o tipo de perdão. Isso nos liberta de sentimentos ruins, estresse, cortando o vínculo com aquele que te magoou ou com aquela situação que te feriu. Permitir que o perdão aconteça é tomar a decisão de não sofrer mais. Tanto a escolha de perdoar ou não perdoar são decisões legítimas e temos a liberdade de escolher fazer ou não. Por isso, ressalto a decisão e permissão de perdoar ou não, pois perdão é uma escolha. De 0 a 10, pegue seu caderninho aí da transformação. Que nota você se dá para a liberdade que tem se dado na sua escolha para perdoar? Passo 2. A aceitação de si mesma. Talvez você tenha sofrido algumas injustiças, sofrido traumas, agressões. Talvez você tenha sido muito machucada, onde tais cicatrizes foram tatuadas na sua alma. Mas todas as vezes que você se lembra, você sente culpada, mesmo que você tenha sido a vítima. E quando nos aceitamos, deixamos a culpa de lado, pois nos reconhecemos quem nós somos, em essência. Na oração do Pai Nosso dizemos: perdoarmos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Nossa capacidade de perdoar está ligado ao nosso desejo de sermos perdoados pelos nossos erros. Quando temos a exata noção do que somos responsáveis e do que não está em nossas mãos, temos uma poderosa ferramenta de aceitação. De 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de se aceitar
apesar dos erros. Passo 3. Diálogo interno e foco no perdão. Sabe quando você até quer perdoar, mas fica ali tentando incriminar a pessoa como se quisesse que ela pagasse por isso de alguma forma? Pois é, se não começar a conversar consigo mesma, ponderando todos os pontos de vistas, buscando os aprendizados em vez de focar só no que te fizeram de ruim, nada de transformador vai acontecer na sua vida e aquele sentimento destrutivo ainda vai continuar. Quem tem ódio e ressentimento no coração vai se destruindo um pouquinho a cada dia. É como se guardássemos venenos nas artérias e fôssemos distribuindo aos poucos para todo o nosso corpo. O antídoto para este veneno se chama perdão. Somente com o foco no perdão, esses sentimentos não se acumularão mais. De 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição para refletir sobre os seus sentimentos negativos e diferentes pontos de vistas, a fim de transformá-los em perdão? Passo 4. Entenda o objetivo do perdão. Perdão é ação, e a ação transforma a vida de quem perdoa. A ação transforma a vida de quem perdoa. Você deve conhecer alguém que carregou por anos sentimentos negativos, ressentimentos por outra pessoa ou situações. Você perceberá que depois que essas pessoas começaram a carregar determinados sentimentos na sua vida, que se tornou uma pessoa muito carregada, ficou muito mais pesado. Algumas dessas pessoas até desenvolveram depressão, outras pressão alta, outras até tiveram que lidar com o câncer, porque remoeram tais situações por anos. Você entende a profundidade do perdão? Perdoar é se libertar de todo esse peso morto que carregamos por anos. É se livrar do que machuca o seu coração. O perdão é de quem perdoa. Ele transforma a vida, deixando a vida muito, muito mais leve, mais saudável. Até curas físicas, psíquicas acontecem quando perdoamos. Perdoar é destrancar correntes que nos impedem de continuar a nossa caminhada rumo à nossa evolução. De 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição atual para os movimentos de perdão? Passo 5. Viva no aqui e agora. Podemos reparar que quando você sofre por algo que você fez lá no passado, você não está no aqui e agora. Você permite que o sentimento que te feriu uma vez no passado continue a te machucar novamente, várias vezes, sentindo a dor por algo que aconteceu lá no passado. Só que o passado já passou. É uma escolha sua viver no presente com foco no futuro. Viver no presente é viver sem dor, sem angústia, sem mágoas, sem ressentimentos. Virar a página sem ficar remoendo a dor. De 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de se desligar do passado e viver o tempo presente? O quanto você vive no aqui e agora. Passo 6. Permita-se ressignificar. O que é ressignificar? É a capacidade de se ver, sentir, criar novas experiências, pontos de vista do que aconteceu no passado,
transformando algo negativo em aprendizado, em sentimentos e experiências capazes de te ajudar a usar tudo o que aconteceu como combustível de força para avançar, em vez de ficar presa lá na dor do passado. Por isso, é necessário que você permita essa experiência. Para você ressignificar, você tem que estar no controle. Quando sentir algum tipo de angústia, volte para si, para acalmar a ansiedade. Respire profundamente. Sinta o ar entrando para dentro do seu corpo e foque na sua respiração. Quando damos novos significados e experiências para acontecimentos do passado, nos libertamos de ressentimentos que poderiam até nos deixar doentes. De 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de ressignificar o passado? Lembrando que ressignificar não é esquecer, é só dar um novo significado, um significado positivo, um significado de força, de aprendizado. Passo 7. Pense positivo. Pode reparar que as pessoas que superam os desafios também caem com frequência, mas sempre escolhem olhar para os acontecimentos do presente com um olhar positivo, em busca de aprendizado, por pior que seja a sua queda. Tudo tem um lado bom. Se você escolher olhar para o que tem de bom em todos os desafios que acontecerem com você, você terá um olhar muito mais amplo sobre tudo. Seu foco será mais forte em olhar para o seu lado luz e tudo que você já conquistou e quem você vem se tornando dia após dia. Olhe sempre para o copo mais cheio em vez dele menos vazio. Pode parecer bobagem, mas esse novo olhar é o início da construção de um novo mindset e mudanças de crenças. De 0 a 10, que nota você atribui para a sua positividade? Seja sincero. Se você reforça mais o que aconteceu de positivo nas suas situações ou se você foca no que acontece de negativo. Passo 9. Busque aprendizados. Nelson Mandela dizia: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse é o maior aprendizado que podemos ter. Aprendemos o tempo todo. Se alguma pessoa erra com você, temos que olhar com amor e compreender o processo de aprendizagem e evolução do outro, uma vez que a perfeição não existe. Quando passamos a olhar o que antes era visto como perca, agora como aprendizados, transformamos tudo e fica muito mais fácil amar, perdoar, ressignificar e passar pelo processo de evolução com leveza. De 0 a 10, que nota você se dá para a sua capacidade de aprender com as situações adversas? Passo 8. Viva com amor. Quando alguém te magoa, você esquece de tudo que aquela pessoa já fez de bom. Também se esquece de tudo que as outras pessoas já te fizeram de bom. Não é capaz de enxergar amor, atitudes positivas, gratidão. Não vê nenhuma bondade no mundo. Mas só conseguimos enxergar essas coisas boas quando paramos de remoer essas situações negativas. O amor é um dos sentimentos mais incríveis que o ser humano é capaz de expressar. Esteja disposta em distribuir e receber mais amor em sua vida. De 0 a 10, que nota você se dá para a sua capacidade de amar? Passo 10.
Seja verdadeiro. Talvez esse deva ser um dos mais difíceis aprendizados. Olhar para dentro sem julgamento. É difícil admitir nossas falhas, nossos erros, e às vezes não fazemos isso porque não conseguimos nos perdoar. Precisamos de libertação, conhecer nossas falhas e sombras, entender que a maioria dos erros é sempre cometidos por nós. Talvez esse seja o passo mais difícil, reconhecer nossas falhas e sombras. Admita que talvez, somente talvez, a maioria dos erros tenha sido cometidos por você. E não há nenhum problema nisso, pois você, como qualquer outra pessoa, tem o direito de errar. Está tudo bem. Não procure desculpas ou justificativas. Assuma seus erros. Se comprometa a ser fiel, verdadeira, diante de pessoas que você convive, diante dos seus relacionamentos. Seja verdadeiro nas suas relações e esteja presente de corpo e alma. De 0 a 10, que nota você se dá para a sua capacidade de assumir os próprios erros? Mesmo diante de constrangimento e julgamentos que essa atitude pode te causar. Praticando tudo isso que a gente aprendeu nesse áudio aula. Existe a metáfora do diamante. O diamante, antes de ser lapidado, é uma pedra completamente disforme, áspera, com aparência ruim. A lapidação é o processo onde que jamais essa pedra se tornaria o diamante que conhecemos. E essa lapidação, ela é feita em fogo muito alto. Essa pedra bruta, para ela ser lapidada, ela tem que sofrer muita pressão. É muita pressão, é muito fogo para ela se tornar esse diamante, essa pedra preciosa que todos nós conhecemos. O caminho do perdão é o caminho de lapidação. Somando todos os diamantes que você atribui a cada um dos 10 passos, quantos você já lapidou?